Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje é o seguinte: trabalharemos com mais um caso de posições relativas, só que agora a posição de reta em relação à circunferência. O que vai acontecer? Nós temos três possibilidades para uma reta e uma circunferência. O que pode acontecer com isso? Olha só. Eu vou desenhar aqui a nossa circunferenciazinha e dentro disso a gente vai analisar todas as possibilidades existentes em relação a ela. Só que ao contrário da aula passada, hoje não tem aquele jeito milagroso para a gente resolver. Hoje vai dar trabalho para a gente ver isso aí. O que acontece? Três casos possíveis para uma reta em relação a uma circunferência. A reta pode estar em relação à circunferência aqui, ó. Ela pode estar lá fora da circunferência, digamos aquilo ali. Nós falamos que ela vai ser uma reta externa ou não secante, também dá para usar essa palavra, não secante a circunferência. Ela pode ser uma reta tangenciando a circunferência, aí eu só tenho apenas um nome para ela, essa retinha roxa aqui, ó, vai ser uma reta tangente em relação à circunferência, ou a reta pode fazer isso aqui, ó. A reta pode interceptar ou intersectar, também é uma palavra muito usada na matemática. Ela vai ser uma reta chamada de reta secante em relação à circunferência. Aí vem o seguinte: como que eu vou descobrir se a reta vai ser externa, se ela tangencia ou se ela vai ser secante? Eu já antecipo uma coisa para você. O caso de tangente, ele tem algumas variações, ele tem algumas variantes importantes, tá? O que pode acontecer? Se a reta for externa, eu vou escrever aqui, ó, olha só, a distância, aqui eu tenho que escrever, tá? A distância do centro, olha isso, distância do centro à reta. A distância do centro à reta. Essa distância do centro à reta, ela vai ser estritamente maior do que o raio. Ei, distância de ponto à reta. A gente precisa hoje trabalhar com essa situação, distância entre ponto e reta, tá? Então assim, ó, a distância do centro da circunferência até a reta, se essa distância for estritamente maior que o raio, ela vai ser uma reta externa. Para ela ser tangente, pense um pouquinho. A distância, também, né? Distância do centro da circunferência, distância do centro à reta, ela vai ser estritamente igual, exatamente igual ao raio. Cuidado com esse caso, porque esse caso aparece muito, certo? E a última possibilidade, secante. Para ela ser secante, a distância do centro da circunferência, distância do centro da circunferência à reta, essa distância vai ser estritamente menor do que o raio. Só que aqui existem situações que a gente pode trabalhar também de uma outra maneira, que também é aceita em prova discursiva. Fica ligado, ela também é aceita. Então eu posso te mostrar um caso de duas formas diferentes, onde as duas serão aceitas em prova discursiva, tá? Ao contrário da aula passada, que eu ensinei uma regrinha mais curta, aquela regrinha mais curta a gente tem que tomar um cuidado. Então o que vai acontecer? Olha só, se a reta for externa, seria legal que você colocasse o seguinte: se a reta for externa, não existe, ó, símbolozinho, codificador de não existe. Não existe intersecção, entre a reta e a circunferência. Não existe intersecção entre a reta e a circunferência. Só que eu vou colocar um negocinho ali do lado que talvez você lembre, né? Se você não lembrar, no decorrer da aula você vai lembrar disso aqui. Você tem um caso em que o delta da equação vai ser um número negativo. Delta, equação do segundo grau, isso aí, já te explico por quê. No segundo caso, tá? Você tem um único ponto de intersecção. Você tem um único ponto de intersecção, entrando numa possibilidade do delta ser um número igual a zero. Lembre da equação do segundo grau. Você já vai entender por que eu estou falando de equação do segundo grau. Delta igual a zero, né? Você vai falar assim, delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. E o último caso, tá? O último caso
existem dois pontos de intersecção para a reta secante. Aqui você tem um caso em que o delta vai ser um número estritamente maior do que zero. Por que eu estou falando do delta? Porque uma questão como essa de posição relativa, além de você calcular a posição relativa, você pode descobrir outras coisas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, esse esquema que eu montei é de extrema importância para que a gente consiga analisar a posição relativa de uma reta e uma circunferência. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui e vamos pro braço. Vamos trabalhar a parte braçal agora do negócio. Como que você vai fazer para descobrir a posição relativa de uma reta e uma circunferência? O que acontece ali, né? Eu vou te fornecer uma equação de uma circunferência. Imagine, ó, uma circunferência C dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y menos 1 igual a zero. E uma reta R de equação y igual a x mais 1. Eu quero saber de você o seguinte, qual é a posição relativa da reta e da circunferência? Eu sempre falo assim, né? Quando a gente trabalha com reta e circunferência, é tão superficial você pedir para a pessoa apenas a posição. É muito superficial. Por quê? Porque quando você trabalha com reta e circunferência, existem outros lugares que você pode explorar da questão. Então, eu quero de você o seguinte, ó. Eu tenho uma circunferência e uma reta. Ou ela é externa, ou ela é tangente, ou ela é secante. Um dos casos. Eu quero saber o seguinte. Diga para mim qual é a posição relativa dela, tá? Qual a posição relativa e se existem pontos ou não de intersecção, certo? Vamos fazer o seguinte. Uma palavra em geometria analítica que a gente usa muito, que a gente faz um agregado legal com ela, é a palavra intersecção. Sempre que você olhar, você vê no enunciado, a palavra intersecção, resolva um sistema. Quer ver? Tá escrito aqui para você o seguinte, que o y é x mais 1. Então eu vou substituir. Aonde tem y eu troco por x mais 1. Eu faço um sistema, um simples sistema. Quer ver? Ó? X ao quadrado mais, no lugar do y, x mais 1 ao quadrado mais 2x menos 4 vezes o y, ó, o y vale quanto? X mais 1 menos 1 igual a zero. Substituir. Você percebeu que quando eu fiz a substituição, eu acabei gerando uma equação do segundo grau? Equação do segundo grau. Ou as raízes são iguais, ou as raízes são diferentes, ou você não tem raiz real. Então, vamos lá? Arrumando ela, vamos só arrumar a carinha dela. Isso vai ser x ao quadrado mais... Essa parte verde é um produto notável, por favor. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Daí tem mais o 2x ainda, depois, menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Ainda tem o menos 1 sobrando lá. Isso aqui igual a zero. Vamos arrumar, o que dá pra gente fazer aqui, ó? Olha que coisa boa, olha que coisa legal. 2x com esse 2x dá 4x. Então, 2x com 2x, 4x menos 4x, um abraço. Olha o que nós temos aqui, ó. X quadrado com x quadrado, 2x ao quadrado. Gente, que eu tenho, ó, mais 1 com menos 1, arios. Menos 4 passa para o lado de lá, mais 4. Aqui a gente vai tomar cuidado. O 2 passa dividindo, x ao quadrado vai ser igual a 2. Ei, quadrado passa na forma de raiz, e quando passa na forma de raiz, exige o mais ou menos. Então, o meu x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2. E aí tem uma coisa legal. Eu achei 2 valores para x. Sério? Sim. 2 valores para x. Se eu achei 2 valores para x, eu vou achar 2 valores para y. Olha isso aqui, ó. Partindo dessa ideia, aí eu vou pensar um pouquinho, a gente vai pensar um pouquinho. Na tua opinião, o que é mais fácil? O que você acha mais fácil? Olha só, trocar na equação da circunferência ou na reta? Na reta, né? A reta é mais curta, porque é o x mais 1. Então, olha só. Quando o x, presta atenção nisso, quando o x for igual
a raiz quadrada de 2, o y vai ser igual a raiz de 2 mais 1. Aí é um ponto feio, não tem problema. Troque ele aqui, ó, raiz de 2 mais 1. Depois, quando o x for igual a menos a raiz de 2, o y vai ser igual a menos raiz de 2 mais 1. Perceba que você tem 2 pontos, tá? Eu tenho 2 pontos. Eu tenho o primeiro ponto que eu vou chamar de ponto P1, ele tem coordenadas raiz de 2 para x e raiz de 2 mais 1 para y. Eu tenho um outro pontinho ali também, que eu vou chamar de P2. Chamo de ponto P2. Ele vale menos a raiz de 2 para x e menos raiz de 2 mais 1 para y. Agora vamos pensar um pouquinho? A posição relativa da reta, se você analisar bem, a reta interceptou ou intersectou, fica a seu critério, em 2 pontos, tá? Então o que acontece? Aqui, ó. Eu tenho uma reta, uma circunferência, certo? Aí a minha reta, eu não sei se ela vai ser assim, eu só vou desenhar pela posição do quadro mesmo. A minha reta vai ser isso aqui, ó. Só apagar aqui um pouquinho. Melhorar isso aqui. Gente, então assim, ó. Como que eu sei que ela interceptou ou intersectou em 2 pontos? Porque eu achei 2 pontos. Porque eu achei 2 valores de x. Porque se você resolver essa equação do segundo grau, você acha 2 raízes. Então ela vai interceptar nesse ponto que eu vou chamar de P1 e nesse ponto que eu vou chamar de P2. Eu disse para você que existem variações que podem ser usadas dentro disso, tá? Qual tipo de variação a gente pode usar? Qual tipo de ideia a gente pode fazer? Você quer ver, ó? Se eu pedisse para você o seguinte, se eu chegasse, agora que eu tenho a questão resolvida, eu posso imaginar a seguinte situação de enunciado. Vamos pensar assim, eu colocaria para você, considere a circunferência C dada pela equação tal. Considere a reta R dada pela equação tal. Daí eu colocaria numa prova discursiva. Item A. Determine a posição relativa da reta e da circunferência. Isso, item A. Item B. Determine os pontos de intersecção, a gente colocaria entre parênteses, caso existam, entre a reta e a circunferência. Por que caso existam? Se ela for externa, não existe. Daí no item A você diria assim, se fosse o caso. Você diria o quê? Ah, a reta é externa. Como que você responderia o item B? Como a reta é externa, não existe intersecção. Mas não é o caso, né? Qual que é a posição relativa? A reta é secante. Item A está respondido. Item B, determine os pontos de intersecção caso eles existam. Existem, são esses 2 pontos. E agora vem o outro item. O que eu ia pedir para você, vou pedir para você exatamente agora. Item C, calcule o comprimento da corda formada pelos pontos de intersecção da reta e da circunferência. Nossa, é um texto gigante, mas o que ele pediu? Comprimento da corda é a distância do ponto P1 ao ponto P2. Anote isso, por favor. Isso que está aqui, ó, ela é uma corda formada pelos pontos de intersecção. Vamos calcular isso aí para ver o que dá? Daí eu já relembro a distância entre 2 pontos. Mas aquele esquema. Agora é o momento que você copia, faz a tua continha lá. Tudo bem? Vamos apagar isso aqui? Vamos tirar aqui, ó. Gente, o que nós temos ali? Eu quero calcular o comprimento da corda. Sem muito desespero, só os pontos não são muito simpáticos ali, né? Como que a gente calcula comprimento, distância entre 2 pontos? Lembra disso? A distância ao quadrado ela vai ser igual. Eu subtraio os valores de x. Cuidado com essa subtração. Quando eu digo subtraio, eu pego o primeiro valor de x, que é a raiz de 2. Olha só, primeiro valor de x é a raiz de 2. Subtraio do outro valor de x, que é menos a raiz de 2. O professor tem regra de sinal, então aqui fica positivo. Mais a raiz de 2. Subtraio eles, eleva ao quadrado, mais. Pego o primeiro valor de y, raiz de 2 mais 1, vou colocar ele aqui, raiz de 2 mais 1, e subtraio do outro valor, só cuidado, essa subtração altera o sinal de todo mundo. Alternando o sinal de menos raiz de 2, fica mais raiz de 2. Alternando o sinal de mais 1, fica menos 1. Pega isso aqui, eleva ao quadrado. Moçadinha,
distância ao quadrado vai ser igual. Raiz de 2 com raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Não esquecendo de pegar essa criatura e elevar ao quadrado. Mais, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pega o mais 1 e o menos 1 cancela, né? Vai dar 0. Raiz de 2 com raiz de 2 vai dar o quê? 2 raiz de 2. E eleva ao quadrado. Bonito? Distância ao quadrado vai ser igual. Pera aí. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2 vezes 4, 8. Mais, mesma coisa, né? Conclusão. Distância vai ser igual. 8 com 8 dá 16. Isso dá raiz quadrada de 16. A distância ou o comprimento da corda vai ser igual a 4. Tá lá, ó, mais um conceitozinho, distância entre eles. Aqui vale a pena a gente lembrar uma coisa, quer ver? Ó? O centro da circunferência é esse ponto aqui, certo? Daí, o que que acontece? Isso aqui vai ser raio, isso aqui vai ser o raio. Aqui você vai colocar, se você colocar um segmento de reta perpendicular aqui, ele vai dividir aqui ao meio, e aí a gente vai traçando várias possibilidades dentro da geometria plana, tá certo? Galerinha, isso é distância, posição relativa de reta em relação à circunferência. Nós temos mais um caso de posições relativas, mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.